Bom, pessoal, a Pro retornou porque eu tive que colocar meu celular para carregar. Agora vamos lá. Nós estávamos no assunto do governo geral. Por que esse governo geral foi criado? Porque as capitanias hereditárias não deu certo. Nós tivemos aí 3 governos gerais, né? E esses 3, quais eram as funções dele? Era castigar os índios rebeldes, né? E prender esses índios. Uh, Redistribuir aí as terras, as capitanias hereditárias que não deram certo, não é? E também incentivar a exploração no interior do país. Então, ou seja, avançar, sair um pouco dessa costa aqui e avançar mais para o interior para descobrir se teria mais riquezas ou não. E de fato teve, né? Depois do governo geral, eles foram aí fundar a primeira vila, né, junto com 6 padres jesuítas, no caso, e fundaram aí a cidade de São Paulo, né, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, que foi fundada no dia 25 de janeiro de 1574, ou 554, tá bom? E essa vila ela não tinha um engenho de açúcar e ela é uma das vilas mais pobres da colônia. Então, para sobreviver, os moradores eles tinham que cultivar pequenas lavouras e criar alguns animais, tá bom? No decorrer desse governo aconteceram ainda algumas invasões francesas, olha lá, tá? Do Rio de Janeiro e muitas lutas entre os indígenas e os colonos, né? Nós vamos ver mais para frente, tá bom? Na administração Mensah, os principais acontecimentos foram a fundação da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1565, a expulsão dos franceses dessa região e a pacificação dos índios do local, com a ajuda dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, ok? Então, houve aí alguns acontecimentos interessantíssimos e importantíssimos aí durante a gestão desses governos gerais, tá bom? Então, uma coisa puxou a outra. A capitania não deu certo. E aí o que aconteceu? O rei de Portugal, preocupado com a invasão das terras, né, por outros países, logo criou um governo geral para que ele tomasse conta dessas terras no gerais, né? E as principais funções dele eram prender os índios, né, rebeldes, castigar esses índios que não queriam fazer a vontade deles, redistribuir as terras, né, para que essas terras fossem produtivas e organizar no sentido geral, né, e criar aí as expedições no interior do nosso país, tá bem? E aí eu pedi para vocês fazerem a atividade da semana retrasada na página 22, a página 23, tá? Tá aqui, ó. Página 23, que vocês tinham que relacionar, usar o material de apoio, né, na página 13, e cada personagem histórico vocês colocar aí, por exemplo, nasceu em Belmonte, Portugal. Foi comandante da esquadra que chegou às terras do Brasil em 22 de abril de 1500. Quem foi esse cara? E aí vocês tinham que destacar lá no material de apoio e colar a figura desse personagem aqui no caso, né, de 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, tá bom? Aí tinha também aqui, ó. Ai, gente, quase que aconteceu um acidente aqui. Ai, Jesus amado, peraí. Tinha também aqui, ó, na último quadrado, ó, nobre militar português, foi criador da vila fundada no litoral das terras do Brasil. Aí vocês tinham que ver quem era esse personagem e colocar aqui, tá bom? Tava tudo nos textos, tá bem? Então, essa foi a atividade da semana retrasada, tá bem? Vamos para a próxima página? Gente, a próxima página, na página 25, aqui também tinha um mapa, né? Que vocês tinham que colocar aí qual foi a primeira vila fundada. Deixa eu virar aqui. A página 24 ainda continuava aquelas figuras que vocês tinham que colar, tá bom? Procurar no texto e colar, tá bem? E aqui na página 25 começa com a catequização dos índios, tá bom? Então, por que ocorreu essa catequização dos índios? Logo quando a colonização foi iniciada, vieram os povos para cá de Portugal, uma das práticas mais importantes foi a catequização indígenas,
das diferentes regiões do estado do território brasileiro, né? Então, assim, os portugueses acreditavam que os ensinamentos religiosos relativos à obediência e ao respeito poderiam diminuir os riscos de revoltas da tribo contra dominações impostas por eles. Por que que acontecia? Chegou um tempo que os índios não aguentavam mais, gente. Eles não aguentavam mais ser escravizados, eles não aguentavam mais ficar trabalhando a troco de banana, eles não aguentavam mais ser invadidos culturalmente, materialmente. Então o que aconteceu? Eles começaram a se rebelar, a se revoltar. E aí, como já vinham para cá várias expedições com padres jesuítas, o que aconteceu? Eles começaram a catequizar e alfabetizar esses índios. Eu falei isso já em sala de aula, né? Então, assim, o índio que aceitasse ser catequizado pelos índios, isso também levaria eles a uma religião, né? E os índios que aceitassem a serem alfabetizados pelos portugueses, viveriam de boa na colônia, ficariam ali de boa. Agora, aqueles que não aceitassem a ser catequizados, a se converter à religião, eles eram escravizados e muitas vezes mortos, tá bom? Nós vamos ver isso aí nas próximas páginas. Aqui na página 26 o texto continua, que com o governador geral vieram 6 padres jesuítas, tá? E entre eles estava o padre Manuel da Nóbrega, importantíssimo para a história do Brasil, tá? As escolas desses padres geralmente era de taipa, e elas eram usadas como quartos também, refeitório, cozinha, enfermaria, escola e capela, tá bom? Um dos mais famosos colégios foram fundados aqui em São Paulo, tá, gente? Porém, não existiam artes e nem livro, tá? Ignorava-se a cultura e o modo de viver indígenas. Então, foi isso que eu falei para vocês. Os índios eram ignorados e o que importava era a cultura da Europa, a cultura deles. Então, eles impuseram isso para os índios, né? De uma forma assim, meio que forçada, né? Eles impuseram e não ligaram para a cultura indígena, não ligaram muito para os modos que os índios viviam aqui antes deles chegarem. Então, essa catequização servia mesmo para dominar os índios, para que os mesmos pudessem trabalhar para os portugueses e os europeus sem reclamar, sem se revoltar contra eles, né? Porque, como eu disse, muitos foram mortos por conta dessas revoltas, porque os índios começaram a acordar um pouco, né? Falar, opa, eles estão aqui, eles estão explorando tudo que é nosso, estão acabando com a nossa terra e a gente vai ficar aqui calado? Não, nós temos que fazer alguma coisa. Então, esses índios começaram a se rebelar, e uma forma deles trazer esses índios para eles mesmos e tipo, fazer com que os índios aceitassem a situação que se encontrava nessa questão da colonização do nosso país, era catequizar e alfabetizar esses índios, ok? Olha lá, vamos ver aqui nesse parágrafo que ele explica um pouquinho. Os indígenas se submeteram a rígidas regras dos jesuítas em troca da proteção contra os colonos que tentavam escravizá-los. Foi aquilo que eu falei. Então, os índios que não aceitavam a questão aí da catequese, da alfabetização, da religião, eles eram escravizados, os colonos escravizavam. O que acontecia? Os colonos que vinham junto com essas embarcações dos desbravadores dos mares, aí, eles chegavam aqui e escravizavam os índios, né? Então, assim eles abandonavam seus costumes, se casavam seguindo as regras do catolicismo, uma vez que, para o restante da vida, além disso, eram obrigados a andar vestidos e realizavam tarefas agrícolas que não levavam em conta as suas tradições. Então, o índio, passaram por cima do índio, gente, os europeus, como um trator, né? E falaram, nossa, a cultura não, o que vai predominar agora é a nossa cultura. Se vocês quiserem, é isso, senão vocês vão ser escravizados, tá bom? É bem isso, tá? Vamos lá, aqui tem uma foto, né, uma figura aí, uma obra de arte, tá bom? Da aldeia, tá na Pinacoteca de São Paulo, tá? Um padre jesuíta, olha lá. Tá, alguns índios aqui, ó, trabalhando como escravos, outros aqui, ó, conversando, meio que sendo catequizado, né? Então, é isso. Os índios que não aceitavam ser catequizados,
viravam escravos. E esses que também não aceitavam virar escravo, eles morriam, gente, tá bom? Vamos lá, próxima página. Próxima página é a página 27, que tem aí, ó, as atividades que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? A semana que vem eu vou ver se eu já posto a correção dessa página, tá? Tá bem tranquilo, tá fácil. Prestou atenção na explicação da Pro e fez a leitura do texto, vai fazer tranquilamente essa atividade, tá bom? Vamos ver o que tem na página 28. Página 28 também, gente, é uma atividade, ok? Olha lá, eu só queria que vocês... Aqui tem o pátio do colégio, né? Onde foi feito o primeiro colégio aí de São Paulo, tá bom? Depois vocês dão uma lidinha aqui no Fique Por Dentro. Ah, interessante aqui como que foi criado, aquilo que eu falei, né? A primeira vila, onde foi criado aí a escola, né? Dos índios, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro colégio, tá? Depois vocês deem uma lida, tá? Aqui, ó, é a linha do tempo, tá? Então, tá assim, ó. Complete a linha do tempo abaixo com os principais fatos históricos que estudamos neste capítulo. Então, nesse capítulo 2 inteirinho, nós estudamos vários fatos históricos. Antes de 1500 e depois de 1500. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma flechinha ou um tracinho e vão traçando antes de 1500 o que foi que aconteceu. E depois de 1500, alguns fatos históricos. Está no texto desse capítulo, tá? Não precisa ir pro capítulo 1, não. Pode ser do capítulo 2. Coloca aí 2, 3 fatos históricos antes, 2, 3 fatos históricos depois, tá bem? Vamos virar a página aqui para a página 29. Agora tá acabando. Página 29, gente, ainda tem uma atividadezinha, tá bom? Na atividade 10. E vocês vão fazer a leitura desse texto sobre a escravidão indígena, tá? Eu já dei aí uma introdução, por que esses índios eram escravizados? Muitos não aceitavam ser catequizado e nem alfabetizado. E muitos também não aceitavam ser escravos, esses morriam. Os que não aceitavam ser alfabetizados e deixar a cultura deles para trás, eles eram escravizados pelas pessoas que vieram aqui morar, tá? No caso, os colonos. Então, vocês vão dar uma lida nesse texto, tá bem? E ainda tem na página 30, olha lá. Tem na página 30 também, ó, tá? Com um vocabulário aí, com um mini dicionário, para vocês saberem algumas palavras que tá no texto e de repente não sabe o significado, tá bom? E aí, depois disso, depois dessa leitura, a semana que vem, nós vamos fazer uma atividade em cima dessa leitura, tá bom? Sobre a escravidão indígena. Bom, gente, por hoje, ufa, é só, tá bom? Só tudo isso, né? São vários vídeos. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês assistam com atenção, tá bem? E a gente vai se falando, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar via WhatsApp, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.